A alegria do cristão é essa, é esperar pelo nosso Deus, e podemos dizer junto, Maranata, hora vem Senhor Jesus, que como foi dito no domingo passado, estamos aqui de passagem, amados, passagem, porque a nossa morada não é aqui. Eu peço a permissão da igreja para nós lermos Apocalipse, capítulo 22, versos 20. Apocalipse, capítulo 22, versos 20. Glórias a Jesus. Enquanto procuram, podem glorificar o Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, amados. Aleluia. Que nesta noite possamos ter atenção na mensagem, não na mensageira, porque a mensageira aqui só está sendo um canal, mas sim na mensagem, porque o Senhor, Ele fala continuamente na sua palavra. E diz o seguinte: aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venham em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Podemos nos assentar, amados. Agradeço ao nosso Deus por essa oportunidade, pela sua graça, amados, porque de nós não temos méritos, não merecemos nada, mas o nosso Senhor, que olha para nós, que nos conhece, Ele que usa, Ele que capacita. E, amados, esse verso aqui em Apocalipse, ele é maravilhoso, porque quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, a gente vê em Gênesis toda uma obra de criação, e nós vemos no decorrer da sua palavra o que aconteceu com o homem. Mas no último capítulo da palavra do Senhor, nos últimos versos, vem uma promessa, amados. Por tudo que nós passamos, por tudo que ocorreu, temos uma promessa que diz que o Senhor, Ele vem em breve. E a palavra amém, assim seja. Vem, Senhor Jesus, glória a Deus, amados. E por isso que o tema desta noite é Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Quando a gente vê aqui em Apocalipse, amados, esta palavra vem Senhor Jesus, ela está escrito em grego. Contudo, a palavra Maranata, quando os judeus ficaram dispersos, eles se aprofundaram bastante no aramaico, então essa palavra Maranata veio desta época. E quando o Senhor Jesus Cristo ainda não tinha nascido, os judeus se cumprimentavam da seguinte forma: Mara, Mara, o Messias vem. Eles guardavam essa promessa: Mara, o Messias vem. Vamos confiar que o Messias vem. Vamos confiar que o Messias vem. Mara, depois que Jesus Cristo nasceu, teve a sua obra de redenção e foi ascensão aos céus, eles completaram essa palavra com ata, que quis dizer que todas as vezes que eles se reuniam, amados, a primeira igreja primitiva, no momento da ceia, no momento do partir do pão, no momento de compartilhar a mesa, eles falavam: Maranata, o Messias veio, o Messias está aqui, porque Ele falou que é o Deus conosco, nunca vai nos abandonar, e o Messias voltará. Maranata, a hora vem Senhor Jesus, o Messias veio, o Messias está aqui conosco hoje presente, e o Messias voltará. Glória a Deus por isso, amados. E Jesus, amados, voltará. Passaram anos e anos, mas a gente fala, essa promessa não vai chegar. Já se passaram 2000 anos o tempo que Ele esteve aqui na terra. Mas como nós temos aprendido na palavra do Senhor, o nosso Deus, Ele é fora do nosso tempo, amados. O tempo dEle, como nossos amados aqui, alguns já compartilharam conosco, é o tempo Kairos, Ele virá no tempo oportuno. Mas aqui nessa parte, quando fala em breve, no grego fala, Ele virá apressadamente. Mas é uma pressa
de não chegar atrasado. Ele está com pressa de encontrar a sua igreja e não chegará atrasados, amados. E nós poderemos contemplar esses hinos que nós cantamos aqui. Em glória nós seremos coroados, em glória nós cantaremos junto com o Senhor, em glória nós habitaremos na nossa terra, na cidade eterna que o Senhor tem preparado para nós, que está ali preparando morada para cada um. Glória a Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus voltará. E aí nós podemos ver isso em Atos, capítulo 1, do versos 8 a 11. Quando Jesus ficou aqui, amados, depois do seu sofrimento, depois que ele padeceu, depois que ele foi crucificado, depois que ele ressuscitou, ele ficou aqui ainda, amados, na terra por 40 dias. Nesses 40 dias ele foi falando com os seus discípulos, ele foi fortalecendo esses discípulos. E aí ele disse, em Atos, capítulo 1, versos 8 ao 11, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O Espírito Santo já desceu, amado, sobre cada um aqui de nós. Glória a Deus, e nós temos esse poder. Há poder sim no sangue do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo já desceu e recebemos esse poder. E serão minhas testemunhas, amados. Testemunha é testificar, é anunciar, é viver essa palavra em vida, em atos. E aí, amados, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, onde lá estavam os discípulos, em toda a Judéia e Samaria, só que ele não queria que ficasse só na região dos judeus, não. Ele falou, e até os confins da terra, glória a Deus. E graças a essa promessa, eu, você, cada um de nós, amados, fomos aceitos, fomos enxertados nessa figueira maravilhosa. Nós fazemos parte do reino do Senhor, a partir desta promessa, glória a Deus. Em 1 Tessalonicenses 4,16 diz também, porque o mesmo Senhor descerá dos céus, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, o Senhor descerá, amados, do céu. Assim como ele subiu, ele foi subindo, os apóstolos olhando, mas ele falou, eu volto, da mesma forma que eu subi, glória a Deus, eu descerei. Está breve esse dia, amados. Em Apocalipse 1,7 diz, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Amados, passaram 2000 anos, mas essa palavra vai se cumprir. Ela vai se cumprir, o Senhor voltará, não é uma parábola, não é uma fábula, não é um conto de fadas. Assim como o Senhor Jesus veio aqui em carne, Ele voltará, amados, para buscar a sua igreja, glória a Deus. Então a gente vê aqui, de Gênesis a Apocalipse, as profecias que já ocorreram, muitas se cumpriram, e essa não será diferente. Ela irá se cumprir também, glória a Deus. Quem tem ouvidos, amados, ouça. Quem tem olhos, pelo poder do Espírito Santo, abra os olhos espirituais, porque o Senhor vem, está chegando o seu momento, está chegando o seu dia. E o objetivo final, amados, é restaurar, não é destruir ninguém. Jesus Cristo veio para dar vida, para restaurar, não para destruir. Por isso que muitos de nós aqui passamos por lutas, por apertos, por dificuldades, por aflições, porque Ele permite tudo isso para moldar a cada um de nós, amados, para que a gente não se perca, porque Ele quer levar com Ele todas as suas ovelhas, glória a Deus. Então nós ouvimos aqui, né, algumas aflições, mas vamos louvar ao Senhor. Quantas dificuldades, mas vamos louvar ao Senhor. Nós temos aprendido, amados, que a alegria do Senhor é a nossa força. Por mais que as dificuldades venham, Ele está nos moldando para que a gente não se perca, para que a gente não perca esta oportunidade de morar com Ele, amados, na nova terra, no novos céus que Ele tem preparado para nós. Por isso que Maranata, ora vem Senhor Jesus, glória a Deus. E essa é a vontade do nosso Deus. Está em João capítulo 6, versos 39, que diz, esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos que Ele me deu, amados. Cada um de nós somos dados ao nosso Senhor Jesus Cristo, amados, que coisa maravilhosa.
mas que eu os ressuscitem no último dia. Então é o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo, e levarmos para a sua morada juntamente com Ele, porque o nosso Pai aguarda a sua família. O nosso Pai fez toda a obra da criação para ter uma família. O nosso Senhor Jesus Cristo fez tudo isso para ter uma noiva. Glória a Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é rei e reinar, e agora nós fazemos parte desse reino, amados, de forma liberta. Éramos escravos do pecado, mas hoje somos escravos sim, do Senhor, porque nós somos servos do nosso Senhor, mas é aquele escravo que os nossos irmãos têm aprendido nas aulas de terça-feira, o escravo de orelha furada. Que coisa maravilhosa, chegava o momento do escravo ser liberto, e ele falou, não Senhor, eu amo tanto o meu Senhor, que eu quero continuar te servindo, e colocava nele o quê? Furava a orelha. Então, amados, o Senhor aguarda este momento, para colocar aqui, estabelecer, amados, o seu reino nos novos céus e na nova terra. Glória a Deus por isso. E amados, o nosso Senhor Jesus Cristo, como falou aqui no Evangelho de João, Ele não quer que perca nenhum de nós, nenhum que creu nele, nenhum que recebeu, nenhum que confessou que Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, amados, é tão lindo, é tão belo quando a gente começa a meditar na palavra do Senhor, que Ele deixou sinais para que a gente fosse ficar vigilantes e atentos. Vou discorrer aqui, amados, alguns sinais, mesmo sendo ditos há cerca de 2000 anos, os sinais vêm acontecendo, amados, e tudo indica que o dia do Senhor está próximo. Jesus Cristo, Ele foi tão importante na sua vinda aqui, como homem, sendo Deus, se esvaziou, né, amados? A gente até medita nisso. Era um Deus revestido de glória, amados. Estava ali com o seu Pai nos céus, anjos, arcanjos, serafins. Mas diante do pecado do homem, que ninguém tem condições de pagar, amados, Ele se deu, Ele se entregou. E a vida do Senhor foi tão importante aqui na terra, que dividiu a história da humanidade. Para tanto, os anos começaram a se contar a partir do nascimento do Senhor. Então, a partir do momento que Ele veio a este mundo, começou a contar o ano 1, o ano 2, e assim sucessivamente, de tão importante e inovador que o Senhor Jesus Cristo foi para a humanidade. Isso não aconteceu com Buda, com Maomé, com ninguém, mas com o nosso Senhor Jesus Cristo, sim. Ele é divisor de águas, amados, porque Ele traz coisas novas, faz do velho, faz do antigo uma nova criatura, aleluia. Ele restaura, glória a Deus por isso. E aí, amados, a palavra do Senhor discorre de alguns sinais, anunciando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que está próximo. Vamos ver em Mateus 24, de 37 a 38, que diz aqui, amados, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Amados, nós estamos vivendo esses dias. Se comem, bebem, dão em casamentos. Nossa, não posso comer. Não é nesse sentido. É no sentido do homem buscar em si, cumprir e fazer o seu próprio prazer, né? O prazer no eu. Então está tamanho, amados, o prazer no eu, que o Senhor, Ele tem contemplado que as vidas estão cada vez mais separadas deles. Então isso é um dos sinais, amados. Homens, mulheres satisfazendo o seu ego, os seus desejos, e deixando o nosso Senhor, que deve ser o centro nas nossas vidas, apartado da nossa história, apartado dos nossos projetos. E aqui é o mesmo sinal que acontecia na época de Noé. Era muito abominável, porque a pessoa que está fora da luz vive na escuridão. A pessoa que está distante da vida vive na morte. A pessoa que está distante do caminho, ela anda em caminhos tortuosos. A pessoa que está longe da verdade, ela anda somente em mentira. E a mentira, ela é passageira, ela desfaz vidas, sonhos. E por isso, amados, que o Senhor tem alertado, quer fazer parte deste reino?
Faça do Senhor o centro do seu prazer, não o seu eu. Glória a Deus por isso. Amados, outro sinal que constantemente a gente está ouvindo, guerras. Mateus 24, capítulo 24, verso 6. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Amados, a gente liga o noticiário e quantas informações sobre guerra. O evangelista Billy Graham falava que a Bíblia, ela é muito mais atual, ela está muito mais à frente do que os noticiários. Porque por mais que a gente ligue lá no noticiário, a Bíblia já falava sobre guerras e rumores de guerras. E aí, amados, as armas, antigamente, claro, quem está estudando aqui o Antigo Testamento, quantas guerras existiram? Mas hoje, amados, as armas estão mais letais, os homens estão mais poderosos. A guerra, para os irmãos ter noção, a Coreia do Norte tem um míssil que, se ele soltar, destrói praticamente todos os Estados Unidos. Então, cada vez que se passa, estão ficando mais sofisticados os armamentos. Isso é sinal da vinda do Senhor. Nós lemos na palavra do Senhor que a terra se encherá de conhecimento. Antes da vinda do Senhor, sabemos que temos conhecimento do bem. Quantas palavras que até então, na palavra do Senhor não era revelada a nós, mas agora Ele vem abrindo a nossa mente. Mas também tem aquele conhecimento voltado também para o mal, amados. E parte das pessoas utilizam isso para realmente deixar a questão da guerra muito mais perigosa, muito mais letal. Para tanto, amados, a guerra é tamanha nos nossos dias, que é um dos sinais que o nosso Deus aqui deixou na sua palavra, que quem acompanhou também, do dia 18 de setembro, até terça-feira agora, está acontecendo que a Assembleia da ONU, das Organizações das Nações Unidas, homens e nações poderosas se reunindo para tratar, sabe do quê? Olha o lema deste ano: paz, tratar da paz, prosperidade, progresso e sustentabilidade. Por mais que esses homens poderosos tragam padrões, normas, são planos frustrantes, amados, porque a palavra já falou: enquanto vocês buscarem a paz, haverá repentina destruição. E se o nosso Deus não estiver no centro de tudo, amados, nada vai adiantar, porque nas políticas, nas disciplinas, nesses padrões globais e mundiais, não tem a retidão, amados, não tem a justiça divina, tem muitas coisas baseadas na vaidade dos poderosos, e é frustrante, amados, é frustrante a gente ver nações poderosas, mas você olha ao seu redor da nação, pessoas vulneráveis, famintas, passando fome. Isso mostra, amados, má gestão, mostra uma incompetência tamanha dos gestores do mundo. Então, mas a palavra já ficou aqui: quando buscarem paz, não adianta, porque haverá completa destruição, porque é cumprimento da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Olha só, amados, ligamos lá o rádio ou a televisão, que guerras que estão aí infladas, né, nesses últimos dias. Rússia e Ucrânia, já faz um ano, amados. Começou 24 de 2 de 2022, já forçou 2 milhões de pessoas a fugirem, estarem foragidas, dispersas no mundo todo, sem contar as mortes. Dia 13 agora de setembro, houve encontro com 2 poderosos, que foi o ditador da Coreia do Norte. Quem conhece Coreia do Norte, amados, é um país totalmente fechado. Quem já pôde ouvir documentários, as crianças, desde pequenas, elas já são treinadas, amados, a sempre desconfiar, a não ouvir nem sequer uma palavra do Senhor, a não receber missionários. Ouvimos um testemunho de um ex-foragido, que ele chama Timóteo Chu, que foi recolhido pelas portas abertas. Ele trouxe um testemunho que como eles fazem uma lavagem cerebral nas crianças, amados, de tal forma que se aparecer um missionário, ali eles morrem de medo, porque falam que o missionário vai sequestrar, o missionário vai fazer uma série de coisas com aquela criança, e aí já é um motivo para denunciar. Então a criança desde pequena já é, amados, com a mente cauterizada para não aceitar o Evangelho. Isso é dos fatos.
E se algum cristão, alguém se tornar cristão, eles consideram aquela pessoa como traidora. Se o pai aceita Jesus, considera como traidor não somente a ele, mas toda a família. E a família ali, ela é pegada, maltratada a ponto de chegar à morte. Então olha só, esse ditador se encontrou agora dia 13 com quem? Com o presidente da Rússia. E eles se encontraram, sabe para quê, amados? Até deram títulos. Vamos aqui unir o outro, uma nação unir outra, na luta sagrada contra a Ucrânia. Sempre o sagrado, sempre a questão do sagrado, do cristianismo, está envolvido, porque são pessoas utilizadas para que o evangelho de Cristo não chegue até os homens e mulheres. Mas nós vemos também, num dos sinais que a gente vai aqui percorrer, que o evangelho, não adianta, o evangelho vai chegar a todos, e aí será o fim. Mas eles, amados, se reuniram, para a gente aqui focar a questão, quanto mais tempo passa, mais as armas estão poderosas. Coreia do Norte, amados, tem um alto poder de fogo e é uma nação totalmente fechada. Os irmãos sabiam que os missionários presbiterianos, o primeiro lugar que eles chegaram foi na Coreia do Norte. Mas ali eles foram tão perseguidos que eles vieram para a Coreia do Sul. E hoje a gente ouve sobre a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, amados, lá tem a maior igreja evangélica do mundo, com cerca de 800 mil membros. No domingo, pastor, eles fazem 6 cultos. 6 cultos, porque o evangelho chegou naquela nação, foram missionários que não foram ali aceitos na Coreia do Norte, vieram para a Coreia do Sul, e hoje a gente vê no noticiário como está a Coreia do Sul, porque onde o evangelho chega, amados, há progresso, onde o evangelho chega, amados, há transformação, onde o evangelho chega, amados, há vida no lugar da morte, e isso está acontecendo com essa nação. E aqui, amados, nesse encontro, eles estão discutindo sobre armas nucleares, eles estão discutindo sobre mísseis balísticos. Para vocês terem uma ideia, essa Coreia do Norte, amados, eles têm cerca de 7 milhões e 200 pessoas preparadas para serem chamados para o exército no caso de uma guerra. Então, é uma nação poderosa. A gente só tem que ficar observando todos esses movimentos, porque, amados, se algo acontecer, não vamos nos abalar, porque está na palavra, as guerras continuarão. Na sexta-feira, agora 22/9, amados, acabou o toque de cessar fogo entre 2 nações, Azerbaijão e Armênia. Eles entraram num acordo de paz em 1994, mas agora, sexta-feira, isso foi rompido. Então, novamente, amados, vão começar a conquista do local chamado Esquina do Mundo. Eles estão ali disputando. E também é mais outra guerra onde há uma luta entre os cristãos e a população de etnia islâmica. Nós temos o conflito no Iêmen, amados, já dura 11 anos, lá no Oriente Médio. Etiópia agora está em guerra, já faz 16 meses. O Haiti, amados, sofre uma espiral de violência desde julho de 2021. Nós temos aqui, amados, o Oriente Médio, vendo que há países na África vulneráveis, frágeis, estão invadindo. E nossos irmãos também pedem oração, porque em todos esses locais que eu estou falando, há cristãos, há uma igreja orando, por mais que sejam em cavernas, por mais que sejam em florestas, há pessoas orando, amados, nessas nações. E ali tem nossos irmãos do Níger, Burkina, Somália, Congo, Moçambique, todos padecendo, amados, com essa perseguição que o Oriente Médio tem fazendo nesta área da África. E também nós vimos que o número de evangélicos tem crescido na África. É fruto do Espírito Santo falando, vai até os confins da terra proclamar minha palavra. O evangelho está sendo anunciado ali e muitas pessoas se rendendo. Temos aqui, amados, muitas guerras. Quando a gente olha lá na enciclopédia, né,
que mostra a atualidade, amados, quantas guerras, quantas violências, mas eu busquei as que estão mais infladas nos últimos dias. Temos a guerra que aconteceu no Afeganistão, depois do 11 de setembro, onde caíram as Torres Gêmeas, ali que foi o Talibã, Estados Unidos lutou, né, com este grupo, e, amados, ali houve aparentemente uma paz, mas sabe que já nós estamos ouvindo? Agosto de 2021, o Talibã voltou ao poder, e foi o mesmo grupo que invadiu ali os Estados Unidos, a Casa Branca, ali derrubou as Torres Gêmeas. Mas, amados, vamos nos espantar, nos apavorar de maneira alguma? Vamos manter firmes e confiantes, falando, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus virá, e Ele tem nos preparado, glória a Deus. Mais sinais, amados? Fala aqui, Lucas 21:11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindo dos céus. Aqui, amados, sinais, epidemia. Nós passamos pela Covid, ocorreram várias pestes, amados, epidemias no mundo, mas alguns em países isolados, mas a epidemia, amados, que atingiu o mundo todo, foi a Covid, é cumprimento da palavra do Senhor. Terremotos, amados, a terra treme. Sabe por que a terra treme, amados? Porque nós vemos aqui, na palavra do Senhor, Isaías capítulo 24, 18 e 20, que diz, no verso 18, abertas estão as comportas dos céus, treme os alicerces da terra. Olha uma profecia aqui, amados, e há muito tremores ocorrendo. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que cai para nunca mais se levantar. Então, mais uma profecia se cumprindo aqui, que foi dita lá em Isaías. E nós vemos aqui, amados, Lucas 21, capítulo 21, do versos 25 ao 26, que fala, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra as nações se verão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Amados, hoje mesmo a gente está vivendo isso aqui, ó. Esse calor, amados, recorde em meio ao inverno. Em meio a inverno são sinais no céu, na lua, nas estrelas. Quantas pessoas angustiadas com calor, ai que calor, não aguento. Mas aqui é cumprimento da palavra do Senhor. Em 2023 ocorreram, amados, recordes de temperatura na terra. Para os irmãos terem uma ideia, saiu recentemente o quê? A temperatura da terra, amados, aumentou 1,25 graus Celsius. É a maior registrada acima da média do século 20. E, amados, essa temperatura na terra não é só aqui no Brasil, não, amados, que está quente, é a terra toda. A terra toda, amados. O que acontece? As geleiras derretendo. Para os irmãos terem ideia, as geleiras da Antártida, ela está derretendo 6 vezes mais do que os anos 90. Quando a gente vê assim fotos lá do Polo Norte, né, a gente vê aqueles animais ali, naquela crosta de gelo, até aquilo, amados, está ficando pequenininho para eles, porque está se derretendo, amados. Os oceanos estão tendo temperaturas recordes, tanto a gente vê essas tempestades tropicais. Ouvimos agora recentemente, sexta-feira, as ilhas na Sicília, da Itália, ali, amados, uma tempestade tamanha que até mesmo trouxe ali incêndio para as florestas. Nós estamos no século 21, né, amados? A contagem de cada século, começa a partir de um determinado ano. Então, o século 21 começou a ser contado a partir de 2001. De 2001 a 2023, amados, nesses 21
meses que se passam, nesses 21 períodos, os 22 meses aqui, né, desse período do século 21, que nós passamos aqui, aliás, muito mais do que isso, né, do ano 2001 até agora 2023, registraram, amados, médias maiores do que todo o século 20, que são aí 100 anos. Só nesse pequeno período de 2001 até agora, as temperaturas, amados, são maiores registradas do que todo o século 20. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O Senhor vem, amados. Ele está chegando, olha os sinais. Olha os sinais. Os amados estão com calor hoje em pleno inverno. Imagine quando chegar o verão, amados. Imagine, mas isso aqui é cumprimento da palavra do Senhor. E, amados, a palavra do Senhor já deixou registrado, mas a ciência, ela comprova. A tendência é haver mais catástrofes na terra, mais incêndios florestais, mais furacões. E aí nós temos aqui uma série de coisas. Na Líbia, amados, agora em setembro, nunca ocorreu isso, passou o ciclone Daniel, causando grande colapso, a gente vê recentemente. Na Grécia, amados, foi registrado em julho deste ano, uma temperatura em determinados locais de 66 graus. Na Itália, temperaturas de 49 graus, né? Até mesmo os governantes falam para os turistas nem irem nesses países durante esse período, porque a área da saúde ela fica congestionada, sem contar as mortes. Não precisamos ir longe, nosso país, o Brasil, nunca aconteceu na história, amados, tamanha situação do ciclone que passou no Rio Grande do Sul. Esses dias falou aqui em Curitiba que a temperatura ela estava maior do que o Nordeste. E aí, amados, aqui tem uma série de indícios aqui dos sinais que estão vindo do próprio céu, que é provocada aí pelo próprio homem, mas que o Senhor deixou na sua palavra. Canadá, vamos falar do inverso? Em dezembro do ano passado, amados, Canadá nunca passou por isso, teve uma mega tempestade de neve. As temperaturas, amados, chegaram abaixo de zero, menos 45 graus centígrados, as menos 56, nunca aconteceu. E aí, amados, vamos ver mais sinais? Isaías, vamos ver mais sinais aqui, Apocalipse 6:12. Apocalipse 6:12 diz, e vi quando o anjo abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. Nossa, o sol se tornar negro? Amados, todos esses eclipses que vem acontecendo, é cumprimento da palavra, o sol se tornou negro. Luas de sangue, amados, só de 2014 a 2015, ocorreram 8 luas de sangue, são aquelas avermelhadas. Olha os sinais, foi quando o anjo abriu o sexto selo, né? Falando aí da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais outro sinal, amados, saindo da questão das anomalias, né, celestiais. Vamos olhar as igrejas. Nós estamos estudando na escola dominical o desafio de ser igreja. Porque um dos sinais é isso, amados. As igrejas estão isoladas. O amor de muitos esfriando. Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. No versos 24, de Mateus 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Do amor, amados, canta amor, fala amor, mas e a prática? E a prática, amados? Amor aqui, neste lugar caloroso, mas quando eu saio daqui, como está sendo o amor dentro da minha própria casa? Com a esposa, com o esposo, com os filhos, com a palavra de Deus, o amor com o nosso Pai. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O amor de muitos estão esfriando. Infelizmente, muitos amam, amados, dentro da igreja do Senhor, por mérito, por interesse.
E amados, olha o que está acontecendo. Por falta de amor, a gente tem ouvido bastante, quantas igrejas se tornando comércio, a igreja de Laodiceia. Ela era rica, amados, rico na área do tecido, de calçados, da moda, era Paris da época. Ela era rica na área medicinal, porque dali tinha uma planta, né, que dali saiu um colírio para os olhos. Por isso que o Senhor Jesus fala sobre os colírios para os olhos, que ela está cega, ela entendia tudo isso. Ali havia o comércio, e o comércio está chegando na igreja do Senhor. Pessoas entrando na igreja, falam, nossa, ali tem 5.000 membros, oba, são 5.000 produtos que eu posso vender, olha, tem um relacionamento nesse desejo, são 5.000 membros, nossa, dá para eu garantir meu 13º, aqui meu 14º, né? Então as igrejas estão se tornando, amados, comércio. Eu olhei aqui, amados, tem igrejas que tem até cartão de crédito, os irmãos sabiam? Tem igrejas que têm o seu próprio cartão de crédito, amados. Tem igrejas que estão saindo do nosso país, indo para a Europa, e lá abrindo indústria, abrindo lojas. Ó, essa indústria aqui é da igreja tal. Esse comércio aqui é da igreja tal. Amados, eu estava comentando com a pastora Yara esses dias, né? Tem pessoas que trabalham no mercado financeiro, que falam, olha, você sabia que o maior investimento, a maior taxa de retorno, payback que eles falam aí, maior que está dando é você ter uma igreja? Você sabia? Não, não é o nosso caso, né, pastor? Ou o amor de muitos esfriando, né? E aí, amados, porque tem pessoas, administradores, entrando na igreja, amados, como um CEO, um executivo, contratando pastores, líderes, olhando o currículo, e a gente não vai se espantar se daqui a pouco haverá negociações de ações na bolsa, se a igreja vai se tornar uma SA. Por quê? Cumprimento da palavra do Senhor, o amor de muitos esfriarão, mas ele fala, acautelai-vos, sejam vigilantes, não entram nessa onda, porque, amados, é facinho entrar nessa onda. Olha a operação da Polícia Federal, que saiu agora, recentemente, não sei quem ouviu, Operação Falso Profeta. Um pastor de Goiânia, não sei quem ouviu isso, em 5 anos, amados, ele arrecadou 156 milhões. Ele mais 200 outros pastores, enganando fiéis, falando, olha, doe R$25, que a sua bênção virá. Doe R$25, não somente sua bênção virá, como você vai receber R$1 octilhão. Eu nunca ouvi falar essa palavra. Olha que eu estudei um pouquinho de matemática na vida. Amados, octilhão é um número 1 com 27 zeros. Nem é trilhão. E quantos fiéis caindo, amados, de forma sutil, facinho. E quem doasse R$2.000, chegaria a 350 bilhões de 100 trilhões de euros, amados. A gente olhando aqui não é uma aberração? Mas quantos caíram? E quantas coisas estão acontecendo na igreja de Deus de forma tão sutil, amados, que a gente está indo na onda. Vigiai, acautelai-vos, que o Senhor vem e os sinais estão aí, mas Ele quer nos levar, amados, Ele quer nos levar. Então vamos agradecer pelas tribulações, pelas lutas, pelas aflições, porque infelizmente é nesse momento que a gente não sai dos pés do Senhor, é nesse momento que a gente chora, é nesse momento que a gente vê que a gente é dependente do nosso Pai. Então louvamos ao Senhor, mas Ele faz isso, amados, porque Ele nos ama. Glória a Deus por isso. Amados, vamos aqui para mais uns dos sinais que nós estamos observando nos dias de hoje, que é, amados, a restauração de Israel. Oh, amados, quem está estudando Israel, né, gente? Quantas batalhas, quantas lutas. E, amados, no ano 70 depois de Cristo, a nação de Israel, ela foi totalmente aniquilada e dispersa. Os judeus, amados, foram dispersos para o mundo todo, 70 depois de Cristo. Mas o Senhor deixou uma promessa que iria restaurar Israel. E restaurou Israel, amados. Já aconteceu de forma política e como nação.
em 14 de maio de 1948, Israel, ele voltou a se tornar uma nação, glória a Deus por isso. Olha o cumprimento da palavra do Senhor. O Israel político, essa restauração já aconteceu. Falta o quê? O Israel, de forma espiritual, se render ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Yeshua, o Messias, considerar que Ele é Filho de Deus e que Ele ressuscitou dentre os mortos, para eles serem salvos e confessarem com o seu coração que eles creem no Senhor Jesus Cristo para a justiça, para a retidão, para a ordem no reino que Ele prometeu, e confessando com a boca para a salvação. Só falta isso, mas temos muitos judeus messiânicos que aceitaram a Jesus. Olhamos para Israel, amados, uma nação tão pequenininha, mas vai ver Israel, a prosperidade desta nação, amados. Já ganhou em 75 anos 7 prêmios Nobel. Eles são, amados, referências na área da tecnologia. Lá em Israel é tudo deserto, mas lá eles fazem as plantas nascerem. Tem pomares diante da inteligência, da sabedoria que o Senhor deu, em meio àquele deserto. Isso acontece. E isso, amados, vem acontecendo. Mas nós vemos na palavra do Senhor, né, que o Israel, ele será restaurado de forma espiritual. Mas sabe, amados, a gente que tem estudado a história de Israel, a gente tem que glorificar o Senhor, porque eles não aceitaram a Jesus, ao Messias. Sabe por quê? Por causa disso nós fomos injertados, amados, na figueira, porque toda essa promessa veio para um povo que Ele escolheu, por uma língua, para uma nação, mas a desobediência foi tamanha, que o Senhor falou, não, agora eu vou. Não só vai ficar essa palavra, essa promessa para o Israel de Deus, não, vai para os gentios. Gentios do grego quer dizer para todas as gentes, tribos e nações. Então, amados, já está tudo determinado e nós estamos, amados, nesta promessa. Nós iremos com o Senhor, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Quando Ele vier, nós iremos com Ele morar nesse novo céu, nessa nova terra, nesses louvores que nós cantamos aqui. Cantaremos com os anjos louvando a nosso Pai, seremos coroados pela vitória que nós alcançamos, porque estar no reino do Senhor, amados, não tem vitória, é uma vitória plena, não tem nem como falar, amados. E por último, queridos, um dos sinais que estão aqui relatados é a expansão, amados, do Evangelho, assim como nós lemos ali em Atos, né, 8:11, que desceria o poder do Espírito Santo, para que esse Evangelho, amados, não só fosse anunciado em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria até aos confins da terra. O Evangelho tem sido anunciado, amados. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho quer dizer boas novas. Sabe quando a gente abre o noticiário, extra, extra, vem aquela musiquinha, a manchete nova? Naquela época, quando tinha algo novo, algo precioso a falar para a população, evangelhos, evangelhos, boas novas, e as boas novas de salvação, amados, chegou por meio do Senhor Jesus Cristo, e Ele está sendo anunciado, glória a Deus. Amados, o evangelho verdadeiro, porque o Brasil, se diz que é um dos países com maiores números de evangélicos, amados. Mas como explicar? O Evangelho não transforma? O Evangelho não converte? O Evangelho não muda a mente, não faz a metanoia, a transformação? O Evangelho não traz arrependimento do eu, dos nossos pecados? O Evangelho não coloca como centro o nosso Deus que nós dependemos? Sim, mas como explicar um país chamado Brasil, que nós fazemos parte da nossa nação, que tem inúmeros evangélicos, mas, amados, no ranking é o primeiro na ansiedade. Pessoas sofrendo de ansiedade. Tem alguma coisa que não está batendo, né, amados? É o Evangelho verdadeiro? São pessoas que realmente confessaram com a boca, que realmente receberam o Senhor Jesus Cristo em seu coração?
Vamos refletir sobre isso, porque onde o Senhor chega, amados, não tem crise de ansiedade, não tem pânico, não tem depressão, porque por mais que os problemas venham, nós somos, como foi dito aqui, fortalecidos, alegres no Senhor, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece, como já foi falado aqui. E o Evangelho está, Senhor, amados, crescendo. Números de missionários, em 2010, 400 mil, no mundo todo. Já em 2018, 440 mil missionários. Esses que a gente sabe, porque tem muitos que estão em países que não pode chegar em momento algum, em posição alguma, que tenha um missionário ali, porque ele é perseguido e morto pelo Evangelho. Então nós estamos vendo aqui, amados, no nosso país, jovens que estão, amados, fazendo a sua universidade na parte de missiologia, porque jovens, os anos jovens, quantos jovens se levantando, amados, em universidades, ali a Jocum, a gente tem, né, a Jocum, que são jovens missionários que estão nas faculdades. Quem está fazendo universidade, procure, porque tem na sua universidade este grupo, jovens se formando na parte de missões, para levar o Evangelho. Não importa, o meu diploma é ganhar almas. O meu conhecimento é o conhecimento pleno, é levar o Senhor Jesus Cristo a todos. E o Senhor deixou isso, amado. Ele vem, mostrou os sinais. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Maranata, o Messias veio. Ele está aqui e Ele retornará. E esse Senhor Jesus Cristo, que é o nosso, falou: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Vamos fazer a nossa parte, amados. Vamos fazer a nossa parte nessa promessa poderosa. Todos os sinais aqui, né, amados, são um pouco aterrorizantes, mas aquele que traz paz, eu falei diversos, mas o último é o Evangelho, que muda tudo isso, muda a história, faz do velho homem um novo homem, glória a Deus. E esse Evangelho, vamos fazer parte disso, amados, porque onde o Evangelho chega, há conversão, há arrependimento e há salvação. Eu quero ir com outros para esse reino celestial, amados. E cabe a nós. Em Romanos 10 diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não está fácil, amados. É só invocar o nome do Senhor Jesus, mas não da boca para fora, não para realmente aparecer na fotografia. É algo profundo e verdadeiro. Só que, amados, como invocar? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como eu vou invocar se eu não creio? E como crerão naquele que não ouviram? Como eu vou crer em alguém que eu nunca ouvi falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Aqui está o papel da igreja. Nós iremos morar com o nosso Senhor, mas nós também, amados, temos essa missão. Todos somos missionários de proclamar esse Evangelho no nosso lar, onde colocarmos a planta dos nossos pés. Sabe por quê? E outra, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Glória a Deus por isso. Então, amados, vamos fazer parte desse sinal, divulgar o Evangelho a toda a nação, porque não é só nós. Eu quero que a minha família, quem não quer que o pai, a mãe, o filho, tia, avô, façam parte desse novo reino e essa nova terra, amados, porque não adianta, não tem um meio termo, amados, não é conto de fadas, ou vai reinar com o Senhor na vida eterna, ou, amados, perecerá no inferno. Isso é verdade, só que as igrejas que estão querendo, amados, fazer dela um comércio, querem acomodar, mensagens que não confrontam mais, mensagens que trazem ali uma massagem no ego do ser humano ali. Tem pessoas pecando, mas muitos homens e mulheres não corrigem por meio da palavra, porque vê ali um membro como a quantidade. Mas, amados, quando o Evangelho confronta, é só para o nosso bem, é o bem eterno, bem pleno, porque iremos gozar ali
a plenitude do nosso Pai. Então, amados, todos podemos falar Maranata. Maranata! 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 Ora vem o Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos ficar atentos, vamos ficar vigilantes, amados. Vamos ficar perceptivos por meio da palavra do Senhor, para não sermos enganados por falsos profetas, para não sermos enganados por falsos cristos, para, amados, não desviarmos da palavra do Senhor, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, e o Espírito Santo que falou, ele fala poderosamente muito mais, porque nós temos um testemunho maravilhoso do Timóteo Chu. O Timóteo Chu, amados, que fugiu lá da Coreia do Norte, ele chorando amargamente numa prisão. Surgiu uma prisão pequena com 50 pessoas ali, que foram presas na Coreia do Norte, por serem considerados traidores. Ele começou a chorar, não quero morrer, não quero morrer. Um homem que nem cristão era, deu um pedacinho, amados, da palavra do Senhor para ele. Uma página. E aquele jovem começou a orar dentro daquela página. E ele ouviu, nossa, quando eu fugi para a China, os missionários falaram para eu falar amém. Porque amém quer dizer assim seja. E ele falava assim: Deus, se tu existe, me tira daqui, amém. Deus, se tu existe, não me deixa morrer, amém. Deus, se tu existe, manda um helicóptero, amém, para me resgatar, para resgatar a gente aqui. E aconteceu algo maior. Uma jovem passando, vendo aqueles homens serem açoitados, ela chamou, amados, a BBC de Londres para denunciar. E foi um tamanho rebuliço ali, que aqueles homens foram libertos. E o Timóteo Chu foi levado para uma outra nação, onde há portas abertas ali, que é uma missão, o acolheu. Ele conheceu o Evangelho. Hoje, amados, ele serve homens e mulheres, amados, para traduzir a língua da Coreia do Norte. Ele está em meio à política, ele está na ONU. Olha o que Deus faz. Se a gente conhece o Evangelho e não fala, ele vai usar as pedras. Ele vai usar alguém que tem um pedacinho de uma Bíblia, por mais que não medite, para levar o Evangelho. Porque essa obra não é minha, não é nossa, não é de nenhum de nós. Essa obra é do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele quer levar todos, porque Ele veio e está próximo. Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus.